O começo dos anos 2000 foi marcado pelo lançamento do videogame mais vendido e influente da história da humanidade, o PlayStation 2. Ele foi uma revolução tão grande em basicamente tudo que as pessoas conheciam sobre jogos que parecia até mágica. A gente simplesmente saiu disso daqui pra isso. Cara, o negócio foi muito bizarro mesmo. E um dos gêneros que mais se beneficiou com esse avanço técnico absurdo foram os jogos de terror, que apesar de já ter títulos incríveis como Silent Hill 1 e a franquia Resident Evil, ainda eram bastante limitados pelos seus gráficos, que atrapalhavam muito seus criadores na hora de passar toda a ambientação e o terror que eles queriam em seus projetos, já que é um pouquinho difícil ficar com muito medo em um jogo que o rosto do protagonista parece que é só um papelão na cabeça dele. Então o comecinho dos anos 2000 é considerado até hoje como a era de ouro dos jogos de terror, principalmente do gênero survival horror, porque projetos com uma qualidade técnica nunca vista antes começaram a aparecer em todo canto, como Fatal Frame com seu terror melancólico e perturbador envolvendo fantasmas japoneses, Silent Hill 2 com seus simbolismos macabros, e Resident Evil 4 com um emo bombado dando chute em fazendeiro enquanto dá um mortal a cada 2 segundos de gameplay. Realmente foi uma época bem interessante pra quem curtia esse gênero. Mas nem tudo são flores. Pra cada jogo desses que alcançava os holofotes, pelo menos uns 3 acabavam caindo no esquecimento e sendo abandonados pelas suas próprias empresas. E esse é exatamente o caso do jogo que eu vou abordar nesse vídeo, Haunting Ground. Um survival horror lançado em 2005 pela Capcom, a mesma empresa que é dona de Resident Evil, mas que decidiu ir numa direção completamente oposta dos seus irmãos, focando muito mais no horror psicológico, mecânica de stealth, misoginia e cachorro. Sim, cachorro. E por incrível que pareça, essa combinação peculiar acabou dando origem a um dos jogos de terror mais interessantes do PlayStation 2, com uma história profunda e macabra, gameplay inovador e interessante e gráficos tão lindos e bem feitos que até hoje são considerados um dos melhores da sua época. É sério, isso aqui nem parece um jogo de 2 décadas atrás. Mas se ele é tão incrível assim, por que ele foi um completo fracasso de vendas ao ponto de ser completamente abandonado pela sua própria empresa até hoje? Bem, eu também me fiz essa pergunta depois de zerar ele, e é exatamente isso que vamos tentar entender no vídeo de hoje, como Haunting Ground foi extremamente injustiçado. Para entendermos um pouco mais sobre esse fracasso, primeiro vamos ter que dar uma olhada em outro jogo da Capcom, Clock Tower 3. Lançado em 2003 também para o PlayStation 2, ele era o terceiro jogo da franquia Clock Tower, uma série de jogos de terror conhecidos por dar ao jogador uma sensação de fragilidade, já que as suas únicas opções para se defender das criaturas que você encontrava pelo caminho eram literalmente só correr e se esconder, com no máximo você podendo usar alguns itens para atrasar os seus perseguidores. E isso acabava gerando momentos genuinamente tensos e agoniantes que realmente forçavam o jogador a usar a criatividade para conseguir progredir na história. Mas apesar de Clock Tower 3 ser definitivamente o melhor Clock Tower já lançado e um jogo bem divertido, as suas vendas no lançamento foram extremamente baixas, dando um prejuízo tão grande para Capcom que ela decidiu matar a franquia ali mesmo e nunca mais lançar nada a respeito dela até hoje. E o problema disso é que durante o seu desenvolvimento eles já estavam começando os passos iniciais para a produção do quarto título da franquia, que obviamente foi cancelado depois da flopada absurda do 3. Mas para não jogar todo aquele esforço no lixo, a Capcom decidiu pegar todas aquelas ideias descartadas e tentar criar uma nova franquia usando elas. E foi assim que o projeto Haunting Ground, ou Demento em japonês, acabou surgindo. E bem, já deu pra ver que o desenvolvimento do projeto foi complicado quando ele nasceu dos pedaços remendados de uma franquia morta. Mas a situação conseguiu ficar ainda pior quando a Capcom teve a brilhante ideia de lançar Demento só 3 meses antes do lançamento de Resident Evil 4. E eu nem preciso falar que essa decisão horrível acabou enterrando completamente Haunting Ground pra longe dos olhos do público, né? Já que eles obviamente escolheram gastar o seu dinheiro em um jogo novo
novo e extremamente promissor da franquia Resident Evil do que arriscar em um jogo de uma franquia completamente nova e experimental. E é por isso que, ironicamente, o sucessor espiritual de Clock Tower 3 acabou tendo seu exato mesmo fim, dando um prejuízo financeiro tão grande que a Capcom preferiu jogar a franquia numa lata de lixo e nunca mais tirar ela de lá. Mas como eu sou uma ratazana do conteúdo, eu decidi pular de cabeça nesse lixo para explorar o que esse jogo esquecido pelo tempo escondia de tão interessante. E meu amigo, essa foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Nele controlamos Fiona Belli, uma mulher que acabou sofrendo um acidente de carro enquanto viajava com seus pais, mas que quando recupera sua consciência, ela tá dentro de uma gaiola em um castelo esquisito acompanhada por um homem deformado. Só que antes que algo muito estranho acontecesse, essa coisa se assusta com um trovão e sai correndo dali. Mesmo extremamente confusa, a protagonista enrola o seu corpo com um lençol e começa a explorar o local em busca de respostas. E logo de cara dá pra ver que a câmera do jogo é bem semelhante aos Resident Evil clássicos, sendo algo fixo que levemente acompanha o jogador enquanto ele anda. O que pode acabar dando a impressão de que você vai jogar só mais do mesmo dos Survival Horrors da Capcom. Mas a gente rapidamente percebe que esse não é o caso quando conseguimos encontrar uma porta aberta no castelo que nos leva para um quarto até que bem chique. E é aqui onde conhecemos a Daniela, uma empregada bem estranha que recebe a Fiona dizendo que preparou roupas limpas para ela. Mas quando a protagonista tenta perguntar o que tá acontecendo aqui, a mulher só encara o quadro de um homem velho que ela chama de mestre e diz que vai deixar a protagonista bem confortável, e é isso, ela simplesmente vira as costas e vai embora depois disso. E o que deixa a situação ainda mais desconfortável e estranha é que o quadro parece estar observando a protagonista trocando de roupa, que segundo a mesma se encaixa tão bem em seu corpo que parece que foi feita especialmente para ela, principalmente na parte dos seios. Tá bom, né? Depois disso, podemos explorar o interior do castelo como quisermos. O problema é que não demora muito para acabarmos dando de cara com aquele mesmo homem deformado de antes, o Debilitas. E eu não tô brincando, esse é realmente o nome dele. E esse treco tava brincando com uma boneca, mas depois de ver a protagonista e se encantar com a beleza dela, ele percebe que tá afim de ter uma boneca nova e começa a perseguir a Fiona. E é aqui que somos introduzidos à mecânica principal do jogo, o sistema de Stalker. Diferente de outros jogos do mesmo gênero, Haunting Ground não tem inimigos espalhados pelo mapa que você precisa derrotar, mas sim apenas um inimigo fixo para cada capítulo do jogo, os Stalkers. E eles funcionam assim: o seu Stalker vai estar ativamente te procurando pelo mapa, abrindo portas, entrando em salas e seguindo seus barulhos. E quando ele conseguir te encontrar, você vai entrar em uma perseguição. Aqui ele vai começar a correr atrás do jogador, e quando isso acontece, o medidor invisível de pânico começa a aumentar. Quanto mais tempo você demora para despistar ou se esconder do seu Stalker, mais em pânico a protagonista vai ficando, o que vai afetar diretamente a sua gameplay. Você não consegue interagir com nada no cenário, a tela vai começando a ficar cada vez mais granulada e sem cor, os controles vão ficando instáveis com a Fiona tropeçando enquanto você corre, e tudo isso vai piorando até esse medidor de pânico chegar no máximo e você ter um ataque de pânico. Quando isso acontece, a Fiona entra em choque e começa a correr sozinha muito rápido. Isso até que é útil porque te dá uma chance de se afastar do inimigo, mas o problema é que os controles ficam extremamente instáveis e você não consegue parar até esse ataque de pânico acabar. E caso você fique esbarrando muito nas paredes ou encoste em algo do cenário, a protagonista vai cair no chão. E se algum inimigo conseguir te pegar antes de você levantar, 99% das vezes é hit kill. E a Fiona é extremamente indefesa e frágil sozinha, porque aqui você não é uma Jill Valentine que consegue carregar até uma bazuca no bolso. Você é só uma mulher normal que tá no lugar errado e na hora errada, então você não consegue se defender do seu Stalker sozinha. Até que tem como chutar, empurrar e usar itens que você encontra pelo cenário para atrasar eles, mas é só isso, uma distração que dá no máximo 3 segundos de vantagem.
Então a sua melhor forma de se defender e evitar morrer ou ter ataques de pânico é correr o mais rápido possível e se esconder em armários, camas, mesas ou agachar fora do campo de visão do inimigo. Fazendo isso, eles têm uma boa chance de perder o seu rastro e a sanidade e estamina da Fiona se recuperam mais rápido. Mas a IA do jogo se adapta com a gameplay do jogador, então se você ficar escondendo muitas vezes no mesmo lugar, o seu Stalker vai começar a procurar muito mais ali, o que consequentemente acaba inutilizando aquele esconderijo. E bem, eu falei que a Fiona é extremamente indefesa e frágil, o que é verdade, mas eu disse que ela é assim sozinha, o que não acontece por muito tempo. Já que andando pelo castelo nós encontramos um homem chamado Ricardo. De primeira ele só conversa com a protagonista, mostrando a estátua de uma mulher grávida falando que aquilo é exatamente o que a Fiona vai se tornar no futuro e que ela vai ser dele. Mas, não muito tempo depois disso, Debilitas encontra a Fiona e começa a perseguir a garota de novo. Mas dessa vez o Ricardo aparece e manda o esquisitão parar, que obedece ele sem questionar e vai embora, mostrando que ele é alguém bem importante nesse lugar. E ele diz que é o guardião do Castelo Belli e que já que os pais da Fiona Belli morreram no acidente, ela agora é a única herdeira do castelo. A mulher acaba desmaiando depois de perceber que seus pais estão mortos e novamente acorda naquele mesmo quarto de antes. Só que dessa vez ela vê pela janela um cachorro amarrado em uma árvore, e esse cachorro é o Huey. A gente até chega a ver ele por alguns segundos naquele porão esquisito, mas é só agora que o doguinho se torna importante pra gameplay, já que por ter sido resgatado pela Fiona, ele decide ajudar ela um pouquinho. E como que ele faz isso? Simples, sendo simplesmente o melhor cachorro ajudante de todos os jogos já feitos pela humanidade. E é sério, eu não tô brincando. Depois de ser salvo, o cachorro começa a seguir a protagonista pelo castelo e se torna uma parte essencial pra gameplay do jogo. Você consegue dar vários comandos pra ele, como esperar em um local específico, ir até onde o jogador tá, pegar itens pra você, se esgueirar em certos lugares pra ajudar a resolver puzzles e até mesmo atacar os seus Stalkers, que podem acabar desmaiando por algum tempo se você der dano suficiente neles. Mas os dois comandos mais importantes e que realmente são essenciais para sua gameplay são o de fazer carinho e o de brigar com o cachorro. Já que o que torna o Huey tão interessante é que ele não é só uma extensão da protagonista que você usa como um objeto para fazer o que você quer, ele é realmente um cachorro vivo e com personalidade. Desde o primeiro momento em que a Fiona conhece o Huey, uma barra invisível de lealdade começa a existir entre vocês dois, que pode subir ou descer baseado em como o jogador trata o cachorro durante a gameplay. Então, se você tratar o Huey bem, sempre elogiando e fazendo carinho toda vez que ele obedece a algum comando seu, como pegar um item ou atacar algum inimigo, e só brigar com ele caso realmente ele se recuse a obedecer suas ordens, a sua barra de lealdade começa a subir, o que faz com que o cachorro obedeça melhor a Fiona, sempre fique perto dela e até mesmo proteja a garota dos seus Stalkers sem nem mesmo ela acabar pedindo ajuda. Mas se o jogador constantemente maltratar o Huey durante a gameplay, ou seja, ignorar o cachorro por completo mesmo com ele te ajudando, brigar com ele à toa, abandonar ele sozinho pelo castelo com frequência, não usar itens de cura para recuperar sua vida quando ele toma dano e até mesmo ficar atacando o coitado, a sua barra de lealdade vai diminuir muito rápido, o que faz com que ele comece a parar de obedecer comandos, se afaste de você e se recusa a chegar perto mesmo quando a Fiona chama ele, não proteja a protagonista durante a gameplay e até mesmo não salve ela em um momento muito importante mais pra frente, o que consequentemente acaba mudando drasticamente o final que você consegue no jogo. Só que mesmo tratando o doguinho bem, você ainda precisa tomar muito cuidado pra não ser um irresponsável e acabar maltratando ele sem querer. Por exemplo, ficar repetindo o comando de atacar enquanto o Huey já tá mordendo alguém faz com que a Fiona incentive ele a continuar atacando por mais tempo. O problema é que na maioria das vezes, quando essa mordida dura tempo demais, o Stalker consegue reagir e acertar o cachorro, fazendo com que ele perca bastante vida. E uma coisa que eu percebi jogando é que se você insistir muito nesse comando e deixar o Huey apanhando direto, ele começa a perder a lealdade com a protagonista, e com o tempo passa a desobedecer esse tipo de ordem porque
meio que percebeu que ela sempre coloca ele em uma situação ruim. E também é super normal o Ryui não responder direito os seus comandos quando o pânico da protagonista tá muito alto ou se ele estiver muito perto de um stalker, já que no final das contas ele é só um cachorro e tá com tanto medo quanto a Fiona. Então mesmo que ele não tenha respondido o seu comando nessas situações, não é muito bom brigar com ele depois disso porque pode ser interpretado como maus tratos. E aí sim que ele vai começar a se tornar um problema bem sério pra você. E agora, com o Ryui ao nosso lado, a gente finalmente consegue explorar melhor o castelo, que claramente não é só um castelo normal. Conforme vamos andando por aqui, começamos a encontrar umas coisas bem esquisitas, como golems que se movem sozinhos se você colocar uma palavra específica dentro dele, objetos estranhos que conseguem canalizar a luz da lua, e até máquinas que conseguem transformar medalhões em outros itens, como plantas de cura, por exemplo. Esse lugar todo é uma mistura de ciência avançada com alquimia que beira a mágica, e isso fica ainda mais claro quando topamos com os luminescentes, que são essas pequenas criaturas de luz que perseguem a protagonista e avisam a sua localização para o seu stalker. E segundo anotações que encontramos, a principal função deles é sentir e rastrear algo chamado de Exot. E não sabemos exatamente o que é isso, mas dá pra supor que é algo relacionado com a Fiona, já que dentro do castelo recebemos a ligação de uma voz distorcida falando pra ela tomar cuidado com o Ricardo, e também menciona algo sobre o Exot dela. E voltando para uma das salas na área inicial do mapa, conseguimos ver o Ricardo agredindo a Daniela e perguntando a localização de alguém que ele chama de o Velho, e termina falando que o Exot vai ser dele. E já que pouco tempo atrás ele falou que vai fazer a Fiona ser dele e os luminescentes ficam perseguindo ela a todo custo, já dá pra entender que provavelmente a protagonista carrega essa coisa dentro de si, ou até talvez ela mesma seja esse tal de Exot. Vai saber, né? Depois de gastar todos os meus 2 neurônios resolvendo um puzzle de mover alguns objetos para os lugares certos e alinhar a luz da lua em ângulos específicos, nós chegamos em uma espécie de capela, onde conseguimos pegar uma chave presa em uma estátua, mas para nossa infelicidade o Debilitas aparece de novo, dando início assim à primeira boss fight do jogo. Todos os Stalkers têm a sua própria luta de chefe, que geralmente não envolvem atacar diretamente eles, mas sim usar a criatividade para dar um jeito de fazer eles caírem em alguma armadilha do cenário. Por exemplo, aqui na nossa batalha com Debilitas, você precisa fazer ele quebrar 2 objetos que estavam segurando um lustre no teto e atrair essa aberração para baixo dele. Fazendo isso, o lustre simplesmente esmaga o homem e apesar dele ter sobrevivido a essa pancada, por algum motivo agora ele começa a idolatrar a Fiona, vendo a garota quase como uma divindade. E por causa disso, Debilitas finalmente decide deixar a protagonista em paz e para de perseguir ela. E é sério, você até consegue topar com ele pelo cenário e ele não faz mais absolutamente nada contra o jogador. E depois ainda falam que violência não resolve as coisas, né? Mas isso não quer dizer que estamos seguros no castelo, muito pelo contrário, porque a partir de agora o nosso Stalker é a Daniela. Quando vamos tentar usar aquela chave que pegamos, a empregada aparece e fala que o jantar está pronto. E por livre e espontânea vontade, a Fiona acompanha a empregada até a sala de jantar, que então começa a fazer um discurso estranho sobre como seu criador disse que criou ela como uma mulher perfeita, mas que ela não consegue sentir sabor, prazer, dor e que ela se sente incompleta. E se isso já não fosse bizarro o suficiente, a Fiona começa a passar mal depois de comer o prato que a Daniela serviu, e depois de se deitar naquele mesmo quarto inicial para descansar, ela acaba acordando com uma surpresa não muito agradável. Depois de acariciar de forma suspeita o corpo da protagonista, a Daniela começa a bater repetidamente a cabeça em um espelho, que inclusive acho que eu nem posso mostrar essa cena no YouTube. E quando o espelho quebra, ela agarra um pedaço de vidro com as próprias mãos, dá um beijinho nele e começa a perseguir a protagonista. Diferente do Debilitas, que era burro, lento e muito fácil de distrair, a Daniela é rápida, inteligente e brutal.
Quando ela começa a te perseguir, ela simplesmente não vai parar. Você precisa se esconder em algum lugar pra conseguir fugir. E mesmo assim, não é garantido que vai dar certo. Porque muitas vezes ela vai brincar com o jogador e fingir que não sabe que ele está em uma sala, quando na verdade ela sabe muito bem que você tá lá. Então ela vai sair do local, fechar a porta e ficar te esperando do lado de fora até você sair pensando que o perigo já passou. Ou também pode se esconder em armários de algumas salas específicas para pegar o jogador de surpresa caso ele tente se esconder ali. O que acabou acontecendo comigo na minha gameplay e eu quase tive um ataque cardíaco. E diferente do Debilitas que só abria as portas e continuava te perseguindo, a Daniela sempre vai fechar elas. E isso serve para não deixar o Ryu entrar, assim tirando a melhor forma de defesa do jogador, mas também serve para impedir que você consiga fugir pelo mesmo lugar que entrou, o que acaba aumentando a chance de você ficar encurralado e ser contratado pro Vasco. A Daniela também tem um comportamento bem estranho, já que toda vez que ela enxerga o próprio reflexo em um espelho, ela vai começar a gritar e tentar quebrar ele. E também essa maluca vai do nada lembrar que é uma empregada e começar a limpar uma parte do mapa, e quando isso acontece, ela não vai fazer nada contra o jogador até terminar de limpar. E uma dica quando isso acontecer, não cometa o mesmo erro que eu de interagir com a Daniela se ela estiver limpando a lareira. Porque se tu fazer isso, ela vai trocar o pedaço de vidro por um pedaço de ferro em brasas, e isso faz com que o dano dela duplique, ela fique mais rápida e agressiva e muito mais inteligente na hora de procurar seus esconderijos. Eu basicamente ativei o modo hard dela sem querer, então não façam isso. Depois de fugir dela pelo castelo, nós descemos por uma escadaria e chegamos no que parece ser uma mansão embaixo d'água, e eu não tô exagerando, esse lugar tá literalmente embaixo d'água. Inclusive, nem faz sentido esse vidro aqui não tá estourando com a pressão, mas tá bom, né? Depois de arrancar a alma de um corpo que estava preso em um porão nessa mansão, conseguimos pegar uma chave que nos leva até um jardim, onde encontramos uma coisa chamada mandrágora, um vegetal que foi criado através da fusão de animais e plantas para conseguir produzir a quantidade gigante de sangue necessária para o grande processo. Seja lá o que isso significa. E sim, a gente já viu essa mesma criatura nos meus vídeos de Mad Father e Misao. E assim como naqueles jogos, aqui essa coisa também tenta ferrar com seus ouvidos gritando, o que acaba chamando a atenção da Daniela mesmo se ela estiver do outro lado do mapa. Então toma cuidado nessa parte. Aqui precisamos pegar a mandrágora certa para entregar para uma criatura que tá bloqueando nossa passagem dentro de um mausoléu. E então, pegando a mandrágora branca, a criatura come a planta e deixa a Fiona entrar. E lá dentro a gente precisa usar aquele mesmo golem do castelo para ir apagando o fogo no caminho e liberar a passagem. E cara, essa é a parte mais chata e desprezível do jogo todo. Porque você precisa andar pelo caminho memorizando quantas curvas pra cima, direita e esquerda você fez até chegar no fogo. Aí você volta pro começo, escreve esse caminho, coloca a plaquinha no golem e assiste ele fazer todo o percurso andando a 2 km por hora. E você tem que repetir esse processo umas 4 ou 5 vezes até achar a passagem certa. Mas pelo menos tem como fazer o golem dançar se você escrever isso aqui nele, então sei lá, acho que valeu a pena aguentar tudo isso. Seguindo pelo caminho que liberamos, nós chegamos em uma biblioteca, onde conseguimos ver que alguém tá filmando a Fiona desde o primeiro momento que chegamos no castelo. E aqui também descobrimos um pouco mais sobre o que é o Ezot, já que a Daniela acaba nos encontrando de novo, só que quando a protagonista pergunta o porquê ela tá fazendo isso, a empregada responde Ezot. Azoth? Azoth. Essence of life. Woman. Então esse tal de Ezot é a essência da vida e a essência da mulher? O que isso significa? Eu não faço a menor ideia. Mas pelo menos agora já sabemos mais do que nada, então já tá bom, né? Depois de explorar mais partes do mapa e usar o Ryu para evitar algumas armadilhas, nós chegamos em uma sala com um teto de vidro. Só que a Daniela novamente nos alcança, dando início assim à segunda boss fight do jogo.
E ela é até que bem simples, precisamos ficar usando o cachorro para segurar a mulher enquanto colocamos esses objetos estranhos no lugar, assim fazendo o teto de vidro quebrar e perfurando a nossa Stalker no meio. Eu não posso mostrar a cena aqui no YouTube por motivos óbvios, mas ela definitivamente não vai ser mais um problema pra gente. O que, de novo, não é um bom sinal, porque agora o nosso Stalker é o Ricardo. Usando a chave que pegamos do corpo da Daniela, nós acessamos uma área do castelo onde vemos alguns homúnculos vagando pelo local, e dentro de uma sala encontramos um desses homúnculos sendo criados. Só que então o Ricardo aparece e novamente tenta convencer a protagonista a ir com ele, só que dessa vez quando a Fiona se recusa, ele simplesmente ameaça ela com a pistola e começa a nos perseguir. E não tem muito sobre o que falar aqui, ele é basicamente uma Daniela, só que armado, então a única coisa de especial na gameplay dele é que o ataque é hit kill, mas tirando isso ele é até que bem sem graça mesmo. Então depois de usar algumas máquinas para transformar elementos químicos em uma joia chamada Godstone, nós conseguimos usar essa pedra para abrir um portão que nos permite sair do castelo e chegar até uma floresta. Mas o Ricardo acaba conseguindo alcançar a Fiona e encurrala ela em um penhasco, e é aqui que descobrimos quais são os objetivos desse cara nojento. Why are you doing this? What did I do? You are our child. Stop! I am not your child. I know exactly who my parents are. Fiona, we are, or rather I am, knowledge. I hold invaluable information from the dawn of time. I am a great alchemist. I will not die. I am Oriola's belly and I... Look at me, Fiona. Look. Just like your father, Ugo. Daddy. We are clones. We are clones. Sim, ele é um clone do pai da Fiona. Na verdade, os dois são clones de outra pessoa. E aqui vemos um flashback que mostra que foi ele quem causou o acidente que tirou a vida dos pais dela, e que a Fiona acabou herdando o Exot de seu pai, e por isso o plano do Ricardo é engravidar a Fiona com um clone de si mesmo para assim ele herdar o Exot dela ao nascer de novo. E isso fica ainda mais grotesco quando você para pra pensar que ele é tecnicamente o tio dela, o que torna isso um plano, bem, que definitivamente tá em sexto lugar dos planos já feitos. Incesto! Ele então consegue capturar a Fiona, só que o Huey, sendo o fodão que ele é, consegue abrir a cela onde ela tava presa. E eu já falei que ele é o melhor cachorro já feito nos jogos. E aquele mesmo homem misterioso que conversou com a gente pelo telefone no castelo deixou uma carta pra protagonista. Ele diz que seu nome é Lorenzo e fala que o Ricardo prendeu ela na Torre de Água, e que para escapar daqui ela vai ter que usar um item específico no topo dessa torre que vai liberar uma ponte que leva para a Casa da Verdade, que é onde ele tá nos esperando. E fala que ele até ajudaria a Fiona pessoalmente se o corpo dele já não tivesse velho e acabado. E então, depois de passar por uma parte extremamente maçante e repetitiva, onde precisamos subir toda a torre enquanto fugimos do Ricardo que tá usando alquimia para ficar invisível, nós finalmente conseguimos alcançar o topo e ativar a ponte que o Lorenzo tinha nos falado. O problema é que o Ricardo nos seguiu até aqui, dando início assim à terceira boss fight do jogo, que é bem sem graça. A gente só precisa fazer o Rio empurrar o tiozão no chão e é isso, bem decepcionante e broxante, mas fazer o quê? Entrando na Casa da Verdade, nos deparamos com uma arquitetura bem esquisita, que só não é mais esquisita do que o Lorenzo, que é um velho calvo todo acabado em um trono com rodas. Ele começa a falar que o pai da protagonista e o Ricardo são clones dele que estavam ajudando na missão de alcançar a vida eterna, mas que a mãe da Fiona estragou tudo ao roubar o Hugo dele. E termina falando que agora a Fiona é dele e só dele, e então começa a perseguir a garota para tentar extrair o Exot dela. Nossa, quem diria que isso ia acontecer, né? E agora o Lorenzo se torna o nosso quarto e último Stalker. Na sua primeira forma, ele é um velho se arrastando no chão, o que não parece ser muito perigoso à primeira vista. Até que você explode ele com explosivos e mesmo assim esse esquisito consegue voltar para te perseguir. Aí sim você percebe que talvez tenha algo
algo de diferente nele. Mas a Fiona consegue atrair ele pra uma máquina de trituração e esmaga o velho nela, então ele tá morto, certo? Não, porque de alguma forma ele consegue voltar, só que dessa vez mais jovem. E então, depois de surtar e começar a gritar que nem um esquisito, ele fica mais jovem ainda. E agora ele se torna o Stalker mais difícil do jogo todo. É sério, esse lixo consegue se teletransportar, causar terremoto, dar socos de fogo azul e simplesmente não larga do pé da protagonista se você for encontrado por ele. É sério, esse mapa não tem lugar pra se esconder, então eu fiquei 20 minutos correndo de um lado pro outro e mesmo assim ele ainda continuava me seguindo. E já que não tem como interagir com nada no meio de uma perseguição, eu tava simplesmente preso nessa parte do jogo. Eu literalmente precisei morrer de propósito e voltar do último save que eu fiz só pra conseguir jogar o jogo sem ele me atrapalhar. E spoiler, não foi uma experiência muito agradável fazer isso. Então, depois de andar por alguns cenários que parecem ter saído diretamente de um pesadelo esquisito, nós conseguimos colocar um artefato em uma máquina que acaba ativando a porta da saída. Só que o Lorenzo aparece mais uma vez, dando início assim à última boss fight do jogo. Que consiste basicamente em você ficar uns 30 minutos apanhando e gastando todos os itens que você coletou durante o jogo enquanto tenta empurrar esse cara em um poço de lava. E depois de morrer muitas, mas tipo, muitas vezes mesmo, eu consegui derrubar um infeliz no buraco, só pra logo em seguida ter todo o meu esforço jogado no lixo porque esse cara desprezível não foi de Vasco. E agora tá me perseguindo como um esqueleto flamejante. Só que então a protagonista consegue despistar ele, mas aí ele consegue alcançar ela, só que aí ele morre, mas na verdade ele não morreu e volta à vida de novo, só que aí logo em seguida ele vai de Vasco de novo e dessa vez não levanta mais. E sim, eu também fiquei muito confuso quando vi isso. A Fiona agora com a chave que tirou do corpo do Lorenzo finalmente consegue abrir o portão do castelo pra escapar daquele inferno. Mas antes de sair, ela é surpreendida pelo Debilitas. Os dois se encaram por alguns segundos em silêncio e pela primeira vez não tem medo nem raiva envolvido, mas sim uma estranha compreensão entre os dois. Já que o Debilitas se curva diante da Fiona quase como um gesto final de respeito e sem dizer uma palavra a Fiona vira as costas e vai embora acompanhada do Hughie, assim deixando o Castelo Belli para trás de uma vez por todas. E é aí que vem uma cena até que bem triste, onde a gente vê o Debilitas completamente sozinho cuidando do jardim do castelo. Agora com todos os outros mortos, ele é o único sobrevivente naquele lugar amaldiçoado. Um homem que não consegue pensar direito, criado apenas para servir e que nunca entendeu o que era certo ou errado por culpa das pessoas desprezíveis que estavam ao seu lado. Ele provavelmente vai morrer ali, sozinho e sem nunca ter entendido direito o mundo ao seu redor. E isso é bem pesado porque por mais aterrorizante e esquisito que ele foi durante a gameplay, no fim das contas o Debilitas meio que também era só mais uma vítima de tudo aquilo. E é dessa forma que Haunting Ground acaba. Então, o que foi tudo isso? Bem, Haunting Ground é uma crítica à objetificação da mulher. E eu sei que é estranho um jogo que tem física em uma certa parte da protagonista e esse tipo de roupa desbloqueável ser uma crítica a isso, mas por incrível que pareça, é verdade. O jogo se passa no Castelo Belli, que é propriedade de Aurelius Lorenzo Belli. E o seu primeiro nome não é uma referência a um alquimista famoso do século XV à toa, porque ele é um alquimista que o seu principal objetivo é alcançar a vida eterna. Mas não só para viver para sempre, mas sim para alcançar algo que ele chama de a grande verdade. O jogo não explica muito bem o que seria isso, da mesma forma que ele não explica a maioria das coisas nele. Mas aparentemente a grande verdade seria basicamente encontrar o sentido da vida. E já que isso é um processo extremamente complexo e demorado, ele precisa viver por um tempo muito longo para alcançar o seu objetivo. Então, com o passar dos anos, ele foi desenvolvendo métodos diferentes de prolongar a sua vida, como algo que ele chama de Dry Method, por exemplo, mas eles sempre tinham efeitos colaterais horríveis. Então ele começou a focar as suas pesquisas em algo chamado de Ezot. Na vida real, Ezot era bastante usado por alquimistas há séculos atrás como uma ideia simbólica de uma essência universal. E no jogo isso foi adaptado para uma essência real que está presente em todos os seres vivos.
vivos. Então o que o Lorenzo começou a fazer foi extrair essa essência de animais e até de pessoas para prolongar a sua vida. E é por isso que encontramos várias gaiolas e prisões espalhadas pelo castelo. O problema é que a quantidade de Exot na maioria dos seres vivos é muito limitada, o que fazia o Lorenzo conseguir apenas períodos temporários de rejuvenescimento antes de voltar para sua forma toda velha e acabada. E para tentar superar essa limitação, ele criou 2 clones de si mesmo, o Ricardo e o Hugo. O Ricardo foi um completo fracasso porque o Exot nele era basicamente o mesmo de qualquer ser vivo, o que até fez ele precisar usar alternativas como o Dry Method para se manter minimamente jovem durante os anos. E é até por isso que o rosto dele tá rachado durante o jogo. Mas, por outro lado, o Hugo foi um sucesso absoluto com uma quantidade nunca vista antes de Exot em seu corpo. O problema é que ele acabou conhecendo e se apaixonando pela mãe da Fiona, o que fez o Hugo decidir abandonar o Castelo Belli para viver uma vida normal com a sua amada. Isso obviamente deixou o Lorenzo e o Ricardo muito irritados, já que os dois queriam a essência presente nele para concluir os seus objetivos egoístas, como se tornar completo e alcançar a grande verdade por trás de tudo. Só que o Ricardo foi mais esperto e conseguiu rastrear a localização do Hugo para contratar ele pro Vasco e sequestrar sua filha, já que ela acabou herdando a mesma quantidade de Exot de seu pai. E é por isso que no castelo Lorenzo parecia tentar ajudar a Fiona, avisando sobre o Ricardo e até dizendo que gostaria de salvar ela. Isso não era bondade, mas sim uma manipulação para ele conseguir pegar o Exot antes de seu clone. E meio que isso resume a história base do jogo, 2 alquimistas tentando usar a protagonista para alcançar a vida eterna de alguma forma. Mas agora você deve estar pensando, como é que isso é uma crítica à objetificação da mulher, certo? Então, do começo até o final do jogo, a protagonista é tratada apenas como um objeto de desejo por todos os personagens. Eles não enxergam ela como um ser humano independente, mas sim apenas como um meio para conquistar os seus objetivos egoístas. O Debilitas enxerga a Fiona só como uma boneca. Ele vê apenas um brinquedinho bonito para ele usar e depois descartar quando ficar entediado. E é por isso que ele até fica falando minha bonequinha durante as perseguições. E até mesmo quando ele para de ser uma ameaça, ele ainda continua objetificando a protagonista, agora enxergando ela como um objeto de adoração. Que assim, é bem melhor do que ter sua costela esmagada, mas ainda continua sendo uma forma de desumanização. O Ricardo só enxerga a Fiona como um objeto de reprodução, e quando ela se recusa a participar disso, ele xinga a garota e ameaça tirar sua vida. Ele não vê uma mulher como uma pessoa com vontades e personalidade, mas sim apenas um útero ambulante para ele conseguir engravidar, o que claramente é uma alegoria a homens que até hoje acham que o papel da mulher é servir como uma máquina de gerar filhos e ficar trancada em casa. E quando alguma mulher se recusa a seguir o que ele acha melhor para ela, ele recorre à violência para conseguir o que quer na base da intimidação. E o Lorenzo é a mesma coisa, ele vê a protagonista apenas como seu meio de alcançar a vida eterna, ao ponto de nem chamar a garota pelo nome, mas sim como meu Exot. E a Daniela é bem interessante porque ela enxerga a Fiona como um objeto de desprezo e inveja. Ela odeia a protagonista porque o seu mestre a criou para ser a mulher perfeita. E com isso ele quis dizer alguém que não sente absolutamente nada e cujo seu único propósito é obedecer às ordens dos patriarcas da família Belli. E ela sofreu uma lavagem cerebral tão forte que se você prestar atenção durante a gameplay, tem vezes que a Daniela se comporta quase como uma boneca. É realmente algo bem estranho. E ela passou a vida toda pensando ser a mulher perfeita, até que a Fiona, que é o seu completo oposto, chegou no castelo e simplesmente começou a chamar a atenção de todos os homens de uma forma que ela nunca conseguiu. E isso despertou um ódio gigante nela, não só pela Fiona, mas também a si mesma, ao ponto de não suportar olhar o próprio reflexo. Então a empregada começou a querer o Exot da protagonista para assim tentar se tornar uma mulher que também é digna de desejo dos homens. E eu sei que é um pouco contraintuitivo eu falar que uma mulher tá objetificando outra mulher, mas isso é bem mais comum do que parece. Se você é criada em um ambiente onde te ensinam desde pequena que uma mulher perfeita é uma mulher sem vontade própria e que apenas obedece ordens, você vai acabar criando um desprezo por qualquer uma que saia desse padrão. E isso fica ainda mais claro no discurso que a Daniela faz pra Fiona antes de sua boss fight. Blood
Flesh woman, you vile creature. You lure the man into your filthy body again and again, and you are allowed to do that because you are a precious, precious little princess. Precious, precious little princess. E Haunting Ground também brinca bastante com a sexualização da protagonista. Os seios da Fiona têm uma física própria durante a gameplay, e não, isso aqui não é uma animação, é realmente em tempo real. E olhando superficialmente, parece só algo colocado para aumentar as vendas do jogo em cima de esquisitos dos anos 2000. Só que por incrível que pareça, esse não é o caso, já que em nenhum momento dos trailers eles focam nisso e todas as capas do jogo são completamente normais. Não tem absolutamente nada de exagerado nelas. E isso acontece porque essa sexualização não é uma estratégia de marketing barata, mas sim algo que faz parte da história. Ela não tá lá pra te deixar empolgado, mas sim pra gerar desconforto e aumentar a sensação de vulnerabilidade do jogador. E como o foco aqui é o horror psicológico, o jogo não é explícito. Você vai passar a gameplay toda sem ver quase nenhuma gota de sangue, porque os criadores preferiram deixar apenas o áudio quando algum stalker consegue te pegar, pra assim você nunca saber exatamente o que tá acontecendo e sempre ficar refém da sua própria imaginação. O que começa a fazer cada vez mais efeito conforme você vai entendendo melhor os objetivos grotescos de cada stalker. Realmente é algo bem difícil e complexo de explicar, já que a melhor forma de entender 100% o que eu tô falando é só jogando mesmo. Mas acho que já deu pra entender que isso aqui não é algo colocado de qualquer jeito e que vai te deixar incomodado. Este aspecto artístico de Haunting Ground é realmente muito bem dirigido, o que é até que bem impressionante levando em conta que isso aqui é um jogo de 20 anos atrás. E bem, acho que é isso que eu tenho pra falar sobre ele. Até tem mais 3 finais extras além do que eu peguei, mas não é nada que realmente faça diferença pro vídeo. Então se você tiver curioso pra ver eles, é só tomar vergonha na sua cara e jogar o jogo. E mano, Haunting Ground é definitivamente um dos melhores survival horrors do PlayStation 2 que eu já joguei. Ele é estranho, estiloso, assustador, divertido e imprevisível. E realmente é muito triste saber que provavelmente nunca vamos ter mais nada sobre ele porque a Capcom simplesmente se recusa a reviver a franquia. Se eu não me engano, ela no máximo colocou uma skinzinha da Fiona no Street Fighter V. Mas tirando isso, ela literalmente só finge que o jogo nunca existiu mesmo. E pelo visto vai continuar assim por mais algumas boas décadas. E é isso, se você gostou do vídeo dá um like aí e compartilha ele porque isso aqui definitivamente deu muito trabalho pra fazer. Coloca nos comentários se você gostou do jogo ou lembra de ter jogado ele alguma vez. É sério, eu gosto muito de ler todos os comentários. E se inscreva no canal porque eu tô quase chegando a 100 mil inscritos, então pô, me ajuda aí cara. E muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.